de uma jovem. A mãe dela um dia resolveu arrumar um homem para viver. Não sei se o pai dela morreu e a mãe dela ficou viúva, se houve uma separação, eu não tenho essa informação ainda, mas a verdade é que ela um dia conheceu o padrasto, né? A mulher tem todo o direito de continuar a vida dela, se casa com outro homem, busca um outro homem para viver, mas ela tinha uma menina, uma criança. E o padrasto, depois, me parece que a mãe dela tinha morrido, o padrasto, então, resolveu fazer da enteada, criança ainda, sua mulher. A estuprou, a violentou. E tanto é que ele tem 3 filhos com ela. Eu vou repetir porque eu quero fazer uma pergunta à doutora aqui. Porque ele tem 3 filhos. 3 filhos. Ela tem hoje 29 anos, ele tem 51. São crianças dessa mulher que ela tem com o padrasto. Eu fico aqui pensando, como é que vai ser a educação dessas crianças, ou como está sendo, para colocar na cabeça que aquele pai era padrasto da mãe delas. Outra coisa, o delegado disse que são 30 homens que ele começou a procurar a partir de ontem, que aparecem vídeos. 30 homens abusando sexualmente dessa mulher por ordem do marido. 30! Eu vou deixar que você fale, eu já falei, o sujeito tem 51 anos, está na delegacia aqui de Araucária. E aí, doutora? Jota, são tantas camadas nessa situação, mas são tantas camadas. Primeiro, essa menina começou a ser viciada com 7 anos de idade. Então, isso é um crime continuado no tempo. Independentemente dela ter atingido a maioridade, dela ter vivido essa vida, a vida dela começou com essa violência. Outro ponto que a gente precisa avaliar, né, que eu não sei, você mencionou que a mãe dela morreu, né, e sabe-se lá em que circunstâncias essa mãe morreu. Porque ela não falou que a mãe morreu. Porque assim, ela fala que a mãe já era agredida, sim, ameaçada por esse homem. Você sabe por que falta me esse vem? Capítulo. Se eu tivesse... E vou ligar para o delegado para me inteirar. Porque eu estou entendendo que na falta da mãe, ele fez da enteada a mulher dele. Aí você veja, Jota, que numa outra camada, essa menina foi emancipada enquanto ela era menor de idade para se casar no papel com ele. Sim. A gente já falou, quem segue a gente aqui no Jornal do JP, assiste o Direito ao Ponto, sabe que uma pessoa só pode ser emancipada pelo pai e mãe ou responsável legal. Então eu não vou nem entrar nesse mérito de como que essa menina foi emancipada para casar no papel com esse sujeito, né? Ele é um criminoso. Me choca muito esta história dele, que a gente acha que só existe em capítulos de ficção, mas me vem uma série que tem na Netflix que se chama Bom Dia, Verônica, que na segunda temporada tem uma história dessas, que o cidadão é um religioso e que descobre-se que ele tem as mulheres, tem filhas com as mulheres, e quando as filhas atingem uma determinada idade, ele dispensa aquela mulher e ele vai ficando com a filha. E são filhas biológicas dele. Por que esse homem estava querendo que essa mulher engravidasse de uma menina de outro homem? Para ele escravizar também. Né? Porque ela já estava com 29 anos, veja. E daí eu me pergunto, JP, como é que 30 homens, 30, se prestam a esse papel, se deixam filmar?
cometendo um crime, porque que eu falo isso, as pessoas se questionam. Esses dias atrás eu dei uma entrevista para a Rede Massa nesse sentido, que eu procuro deixar sempre muito claro que o estupro, ele não é um crime de violência física necessariamente, ele é um crime de consentimento, porque às vezes a vítima paralisa, né? É o consentimento. Mexe com a mente da pessoa, o emocional, a marca fica muito violenta. Exatamente, assim, não precisa pegar a força, arrastar pro mato, enfiar uma faca na cara. Tem mulher que paralisa numa situação dessas, e o medo paralisa. E é um crime de consentimento. Então eu tô falando aqui com você, mulher que assiste a gente, relação sexual não consentida é estupro. E mais, uma pessoa que não tem 14 anos, e eu digo pessoa porque isso acontece com menina e acontece com menino. Quem garante que os filhos já não passam por isso também? Porque eles presenciaram essas sevícias. Me preocupa essas crianças porque eles presenciaram essas sevícias, né? Então, quando não há o consentimento, já é estupro. Até 14 anos, não adianta vir e falar, mas a menina era madura porque ela estava de shortinho, porque ela quis... É estupro, porque é um ser humano que não tem condições de dar o seu consentimento. E isso não sou eu que estou falando, é a lei que diz. E essa moça, durante todo esse tempo, ela ficou passando por isso. E eu fico me perguntando aonde nós estamos como sociedade, que a gente, é lógico, a gente vê que a sociopatia de um cidadão desse, ele leva ela para morar num lugar afastado, não tem vizinho, separa da família. Para quê? Para que essa pessoa não possa contar. Então, quem olha o cara vai dizer assim, não, mas, gente, é um trabalhador, é um cidadão honesto, é um homem de bem, um pai de família. Porque ele vende essa imagem para fora, porque a crueldade está da porta para dentro. E olha, ela hoje tem 29 anos. É mãe de 3 filhos com esse cara. Um menino e 2 meninas. As crianças têm entre 6 e 13 anos. Porque assim, ó... Aí eu fico pensando, como é que... Sabe, doutora, eu durante a semana, eu tenho feito um estudo. Todo jovem de 17, 16... 18, 20, 21, 22, que morrem em confronto com as forças de segurança. Eu observo, eu vou lá no médico legal e retiro ali, só aparece o nome da mãe, não tem nome de pai. Então, eu estou fazendo um estudo. Sim. Olha só, isso aqui é real. Todo menino que morre em confronto com a polícia militar, com a RONE, com a Rotan, com a polícia civil, é quase 100%. Só consta lá no Instituto Médico Legal, quando a mãe vai liberar o corpo, um parente, tem que colocar a filiação, só tem o nome da mãe. O que significa isso? Falta de estrutura familiar e a falta de tudo, porque assim, gente, se você já entrou, porque às vezes a gente tá dentro da nossa bolha e a gente é muito insensível aos problemas das pessoas, mas você imagina, Jota, como eu tenho a minha funcionária que já tá comigo há quase 20 anos, ela criou o filho dela praticamente sozinha, porque o pai desse menino era motoboy, e ele faleceu, o menino ainda era pequeno num acidente de trânsito. E ela criou esse menino sozinha. Ela morava num lugar que às vezes, até um determinado tempo, o menino ficou na creche. Depois não tinha lugar, não tinha escola integral. E ela tinha que trabalhar, porque ela tinha que sustentar o filho, ela tinha que pagar aluguel. Então, ela tinha que confiar nela e em Deus e depender da boa vontade de uma rede de apoio de pessoas, deixava alguém cuidando do filho, um tempo o filho ficava sozinho. Graças a Deus, esse menino teve uma boa estrutura
e ela foi uma guerreira em promover esse trabalho. Hoje está fazendo faculdade, trabalha, mora com ela, eles têm casa própria. Foi uma mulher destinatária de muita política pública, porque recebia Vale Gás, porque tinha ajuda do Bolsa Família, porque tinha programa social de governo do estado, da prefeitura, para apoiar ela nessa necessidade que ela tinha. E hoje os dois estão muito bem, mas eles são uma agulha no palheiro. Porque, infelizmente, muitas vezes a mulher não consegue estar. E nós temos mais de 5 milhões de pessoas no Brasil, de crianças, que não têm nome do pai no registro de nascimento. Aí eu me pergunto, JP, onde que estão os homens brasileiros? 30 estavam lá estuprando essa mulher e um se aproveitando desse abuso. Ele promovendo esse abuso, muito possivelmente, para que ela engravidasse de uma menina, para que ele pudesse abusar depois, porque ele não ia abusar das filhas dele. Porque isso tem um fator psicológico também, né? Existe uma diferença entre o pedófilo e entre o cidadão que ataca as próprias crianças da sua própria família, né? Que é um incestuoso, então tem diferenças. Mas é tanta violência, Jota, é tanta violência. E eu vou fazer, assim, um pedido muito sério, gente. Às vezes a gente precisa, sim, se meter. Precisa muito. Então, quando você desconfia de uma situação assim, é muito melhor você mandar a polícia, mandar um conselho tutelar e não ser nada, do que isso ficar acontecendo anos embaixo da sua barba. E você falar, não é problema meu. É sim, porque é um problema social muito grande e é um problema de todos nós. Não adianta a gente ter indignação seletiva, né? A gente precisa se indignar a ponto de não permitir que esse tipo de coisa que aconteça dentro das quatro paredes. É impossível. 70% dos abusos sexuais que acontecem com menores é dentro de casa, com relação de parentesco e confiança. Então é o lugar mais difícil, porque onde a gente não adentra. Mas desconfiou, a gente tem sim o dever de notificar. Se não achar nada, beleza, graças a Deus. Agora, dá a chance para a pessoa sobreviver de uma coisa dessa, eu acho que a gente tem o dever. 9h11, você está com